Bem, o que são essas agendas 21 locais? Quando da fase preparatória da construção da REBAL, Rede Brasileira de Agendas 21 Locais, que foi instituída em 2006, e é uma publicação, Rede Brasileira de Agendas 21 Locais, que foi feita em cooperação com o Ministério do Meio Ambiente, com o Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais. Ali estão alguns dos critérios definidos, na verdade, no encontro que aconteceu no Fórum Social Mundial em Porto Alegre em 2005, do que seria ou poderia ser chamado de Agenda 21 local. Primeiro, um processo de busca de transição do atual modelo de desenvolvimento naquela escala geográfica, numa determinada escala geográfica, ou seja, um território muito claramente definido. Pode ser um município, um bairro, um conjunto de bairros, uma região, uma bacia hidrográfica, um estado. Então, tem que ter clareza de qual é a escala geográfica abrangida. Essa clareza da escala é importante porque aí nós sabemos com quem nós temos que conversar e engajar nesse processo de discussão. Tem que ser multidimensional. Não é somente sobre meio ambiente ou somente sobre educação. Senão nós teremos uma agenda de educação, ou uma agenda ambiental, ou uma agenda de transporte. Na verdade, desenvolvimento sustentável implica lidar com várias temáticas nas várias dimensões: ambiental, social, cultural, econômica. Precisa também um certo horizonte. É uma agenda para 5 anos, para 10 anos. Não é uma agenda do século XXI, para 100 anos. Nós precisamos um certo horizonte de tempo, 5 anos, 4 anos, 10 anos, porque nós precisamos saber quais são as metas que nós queremos alcançar de transformação, o que nós queremos atingir nesse período de tempo e, com isso, ter os indicadores e instrumentos e poder avaliar se nós estamos dando os passos na direção correta. Então, nessa publicação tem quais são os critérios. Como é que ela pode ser feita? Bem, a Agenda 21, em geral, é uma dinâmica, é um processo que resulta num documento no qual estão escritas quais são as ações, o que será feito, em quanto tempo, quanto deverá ser atingido, quem deve fazer. Esse é um modelo de Agenda 21. Há, como eu disse, a Agenda 21 como a brasileira, em escalas nacionais, que são mais genéricas, estabelecem diretrizes, mas não por isso, como a Agenda 21 Global também fixou metas para 2005, 2010 e assim por diante. Então é possível ter metas e é importante que se tenham em qualquer escala. E isso fazendo um paralelo com as metas de desenvolvimento do milênio, ou com o que foi discutido agora na Rio+20, e os objetivos do desenvolvimento sustentável. Há muitos processos que têm escala definida, que engajam vários segmentos da sociedade para discutir várias temáticas ligadas ao desenvolvimento e, mesmo assim, não recebem o nome e não se identificam como Agenda 21. Eu diria que isso não é problema. O rótulo conheço experiências de bairros ou de municípios onde aconteceu essa dinâmica, essa energia social que engatou poder público e sociedade na transformação do desenvolvimento para garantir e objetivar qualidade e dignidade de vida para todos os habitantes. O importante é isso. O importante é que se busque esse sentido da sustentabilidade, da promoção da dignidade e da qualidade de vida do ser humano, integrado também com o ambiente onde vive, ou seja, respeitando os limites ambientais e promovendo os direitos sociais e humanos fundamentais. Por que a Agenda 21 talvez não pegou em larga escala? Porque, obviamente, há segmentos políticos e econômicos que não querem a transformação do modelo de desenvolvimento e resistiram. Há segmentos que não querem compartilhar o poder, porque a Agenda 21 é também uma forma nova de exercer o poder. Ela está baseada no pressuposto da democracia participativa, que é também característica da democracia brasileira. Está inserido no artigo 1 da Constituição do Brasil, que o poder é exercido por meio de representantes do povo ou diretamente. Portanto,
o engajamento de cidadãos e cidadãs e das organizações da sociedade em processos de transformação do modelo de desenvolvimento, dizendo é isso que nós precisamos fazer porque nós gostaríamos de viver dessa e dessa maneira. E eu diria que essa é uma metodologia também muito fácil de pensar quando nós queremos fazer uma Agenda 21. Ela não precisa ter um tamanho, digamos, muito extenso do ponto de vista de documento, mas o processo precisa permitir a reflexão sobre essas questões. Como nós gostaríamos de viver nesse bairro, nesse município? O que nós gostaríamos de atingir daqui 3 anos, 5 anos, 10 anos? Como nós gostaríamos que o nosso Estado tivesse daqui 10 anos? Qual é o papel de cada município? Qual é o papel de cada segmento? O que deve ser feito para que essa situação que nós desejamos seja atingida? Então, essas são as perguntas básicas que orientam um processo de Agenda 21. Como exemplo, eu trago aqui, olha, a Agenda 21 de um bairro rural, num município de 7 Barras, na região do Vale do Ribeira, que reuniu os seus moradores e havia diferentes interesses. A pessoa que é agricultor, que quer vender mais, quer produzir mais, os jovens que queriam partir por uma atividade econômica que não agredisse a natureza com agrotóxicos, que queriam viver de ecoturismo, e havia moradores que queriam construir pousadas dependendo em função do ecoturismo e não queriam que a água tivesse contaminada com agrotóxicos. Ou seja, em qualquer escala há dilemas a serem resolvidos, há conflitos a serem resolvidos. E essa Agenda 21 partiu então dessa reflexão. É um documento simples onde, a partir das perguntas, como gostaríamos de viver? Qual é a nossa situação hoje? O que precisa ser feito para mudar? Quem pode fazer o que e o que será feito em quanto tempo? Com essas perguntas se definiu a Agenda 21 desse bairro, que serviu de referência para a formação, inclusive, de uma associação local que foi buscar recursos em fontes diversas, desde o Pronaf até outros, para implementar os projetos e as ações que eles identificaram como necessárias. Então, esses são os critérios para promover a Agenda 21. A REBAL, Rede Brasileira de Agenda 21 Locais, constituída em 2006, deveria servir para compartilhar distintas experiências na feitura, no enfrentamento dos obstáculos de implementação da Agenda 21. Uma Agenda 21 estadual é sumamente importante porque não há sustentabilidade isolada. Não tem como municípios atingir o desenvolvimento sustentável porque certamente na maioria dos municípios não tem o aço que eles precisam para fazer os ferros que vão ser usados na construção do hospital. Então, a sustentabilidade depende, num local, depende também de ser atingida a sustentabilidade em outros locais, às vezes até fora do estado e fora do país. Portanto, os processos de Agenda 21 nos ajudam a conectar com os grandes desafios ambientais e sociais e econômicos globais, mas de acordo com a nossa capacidade de ação. Então, essa é uma outra característica que as Agendas 21, elas têm que levar em conta a capacidade de ação, e essa capacidade muitas vezes está sufocada, estrangulada. E por isso que a Agenda 21 também tem um componente educacional importante. Nós podemos usar a Agenda 21 brasileira, ou Agendas 21 locais, ou Agenda 21 global, como referências para processos educacionais na escola, nos sindicatos, nos órgãos públicos, e fazer com que o seu conteúdo seja conhecido, mas, sobretudo, que as pessoas se inspirem em conteúdos de Agenda 21 e se engatem em processos de mobilização. Houve, nos últimos anos, um certo esfriamento em relação à Agenda 21, seja porque na esfera federal a Comissão de Política de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 21 brasileira não deu sequência ao esforço que vinha sendo feito desde 97, no começo, depois do governo do ex-presidente Lula, para a sua implementação, mas nós acreditamos que a crise econômica global, a própria frustração com alguns dos resultados da Conferência Oficial Rio+20, e com a necessidade cada vez mais firme de enfrentarmos a crise climática,
a crise econômica, a crise social, precisamos de soluções criativas, precisamos de governança, ou seja, de engajamento de cidadãos e cidadãs no controle das políticas e dos programas que afetam o seu destino. E a Agenda 21 é exatamente isso, um processo que permite cidadãos e cidadãs organizados terem mais voz e assumirem as rédeas das ações e das políticas que nos ajudem a promover uma sociedade justa, ambientalmente saudável, inclusiva, economicamente também justa, que permite opções para todos. Então, eu espero que com essas reflexões vocês possam se estimular e pensar que nos processos de Agenda 21, seja no Estado, seja numa localidade, é bom sempre contar com aqueles que já estão há mais tempo engajados em processos de Agenda 21, como aqueles que estão se engatando agora, que vêm com toda a vontade e energia e ainda não conhecem. A intergeneracionalidade, ou seja, envolver várias gerações distintas de atores em processos de Agenda 21 é muito importante. Trazer a força e a energia daqueles que estão chegando agora, com a experiência sobre os acertos e também sobre os obstáculos enfrentados, daqueles que já estão mais tempo, pode ser um fator muito importante. E por isso, os processos de Agenda 21 que queiram ter êxito, tem que ter, digamos, um mecanismo permanente de inclusão, de dar boas-vindas aos novos participantes, de contar o que já passou, a trajetória já acumulada, e identificar novas áreas e, quiçá, a cada 5 ou 10 anos, dependendo do horizonte da Agenda 21, buscar formas de atualizá-la e continuar esse processo de transformação. Estou à disposição via internet e em algum outro momento, se possível presencialmente, de conversar com vocês e responder às vossas indagações. Desta vez com esse vídeo não será possível, mas certamente vamos nos encontrar em algum outro momento. Um abraço a todos. Mas eu também não queria me despedir sem deixar aqui também uma dica de um outro material de consulta. É um material que nós desenvolvemos aqui no Vitecibles, esse livro, Agenda 21, nós da Espaçonave Terra dependemos dessa ideia, onde em linguagem bem simples, linguagem coloquial, nós damos alguns exemplos e falamos sobre metodologias e o que deve ser levado em conta para processos de Agenda 21 local. Quem estiver interessado nessa publicação, basta entrar em contato com o Vitecibles, visitar nossa página www.vitaecibles.org.br e lá tem os dados de como obter esse livro. Um abraço.